Boa noite, pessoal. Estamos então começando o projeto de ensino, né? E com consentimento de todos, acredito aí, né? Todo mundo concorda na gravação. Nós vamos começar com a apresentação dos exercícios que foram solicitados, né? O Gustavo ou o Sérgio, quem quiser apresentar inicialmente, pode começar. Como que eu faço aqui? Só apertar o apresentar agora? Isso, apresentar, e daí você pode escolher a janela que estiver aberta, né? Do Certo. seu projeto. Conseguem ver alguma coisa? Vai começar agora. Tá na tela já. Apareceu agora o. Apareceu aqui o Tink Card. Sim. Tá. Vou dar o play aqui para iniciar a simulação. Então, é o editor de texto com a interface com o LCD e o teclado. Só vou reiniciar aqui de volta. Daí aqui ele faz uma intro, que tem que quebra de linha e limpa o editor. Nas teclas de asterisco e jogo da velha. Ou hashtag. Então, começo a digitar aqui o texto, daí o asterisco quebra a linha, empurro para cima. Conforme vou digitando, até quando chegar ao fim da linha, ele quebra, joga para cima o conteúdo, uma nova linha. Então, aqui, como fosse o Enter, né? Fosse a tecla Enter, para quebrar a linha que eu falei anteriormente. Então, se apertar o jogo da velha, ele reinicia o editor para a mensagem padrão. Ah, Então, legal. tecnicamente, acho que esse era o objetivo, né, professor? Sim. Então, daí fiz o layout das pinagens um pouco diferente, deixando o teclado lá para cima, nas pinas digitais, e o display tipo, concentrado aqui nas portas analógicas. Aham. Legal. Ainda, tipo assim, você implementou a quebra de linha, né? Uhum. No asterisco e o reinício do editor no cerquilho ali, no caso, né? Isso. Bacana. E no caso ele está fazendo o scroll. Em termos de codificação, você só criou um buffer que vai memorizando lá, né? Isso. Uma variável temporária que recebe o que eu vou digitando e quando eu pressionar o Enter e o asterisco, ou quer chegar no limite da linha, ele empurra o texto daquele buffer para cima e começa uma nova linha. Uhum. Só mostra esse trecho do programa. Tá. Então, Dá aqui, um Ctrl e gira a rodinha do mouse para aumentar o tamanho. melhorou? Mais um pouquinho. Isto. Melhorou? Aí tá legal. Então, Beleza. aqui segue o padrão do exercício do professor, né? Tipo, Só mostra aquele trechinho que faz esse scroll lá. o quebra-linha está aqui, o reinicia o editor está aqui, daí dentro do loop, se eu tiver a tecla pressionada, ele reinicia, e quando chega no fim da linha ou aperta o asterisco, ele quebra a linha. Ah, tá. Tá. Entendeu? Lá no quebra-linha. E lá no quebra-linha, ele faz posição. Seta o cursor ali. Ah, tá. Legal. Legal, legal. E aqui quando vai sendo digitado o texto, ele vai incrementando aqui a tecla pressionada e escreve no display. Aham. Esse é um jeito, né? Beleza. É um jeito de Esse fazer. texto digitado. Esse digitado seria o buffer que vai empurrando o conteúdo quando chegar no limite ou apertar o asterisco.
Você criou tipo um array lá, né? Eu usei uma string mesmo. Poderia ter usado um vetor, Ah, mas tá. usei uma string. O texto digitado que é uma string. Ah, tá. Tá com uma string de texto digitado. Legal. Porque Vamos ver aqui a se é gente, pura. aqui a gente poderia usar um display diferente, um display de 4 linhas por 16 ou 20, Aham. mas, mas Aí funciona só do mesmo muda jeito. esses parâmetros aí. Só muda os parâmetros. Bacana, parabéns. Gostei aí da implementação. Tinha outros jeitos, né? Mas daí a gente. Ah, sim. É aquilo que eu comento, né? Parte de programação, o céu é o limite, né? Cada um tem uma ideia, né? Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, né? Mas claro que tem coisas melhores e piores, né? Mas o intuito nesse momento, nesse tempo que a gente está, é que ele esteja com uma lógica bem estruturada e que funcione, né? Tá? Exatamente. Vamos ver rapidinho o do Sérgio. Você está com o microfone desligado. Tá vendo a janela aqui, professor? Aí sim. Tá. O código tá do tamanho bom? Tá, tá. Tá. Então, deixa eu iniciar aqui. Ó, a princípio aqui, professor, foi aproveitado na totalidade que foi encontrado na internet, né? Sem fazer alteração nenhuma. Apenas adaptamos aqui as posições, né? Que ficou diferente do que o senhor tinha nos passado, né? Aproveitamos parte do código, né? Então a gente teve que mudar aqui as posições dos pinos, né? Porque aqui, por exemplo, né? Quando eu posiciono aqui, ele me diz qual é a linha, né? Automaticamente eu tive que mudar aqui as posições, né? Das linhas e das colunas, né? Você não usou aquele mesmo circuito que eu tinha Não, passado, né? não. As posições. A gente tentou aproveitar ele, aí como a gente encontrou esse, estava bem fácil, né? Estava editável, né? A gente tomou Aham. ele como base, né? Tá, Tá. tá ok? Vamos ver funcionandinho rapidinho. Vamos lá, deixa eu... Opa, passo para a linha de baixo. Se eu limpar aqui, ele volta para o estado original. Apertou onde? Hashtag, né? Ó, Ah, no hashtag lá. deixa eu complementar aqui. Ó, apertando o hashtag e volta para o estado anterior. Se eu apertar o asterisco, é asterisco. Não ficou tão sofisticado como o do Gustavo, mas O asterisco não faz nada, só mostra lá também, né? mostra lá também. Ó, Ah, beleza. Não, tá ótimo. no Foi o que princípio. é pedido mesmo. E aqui está o Legal. código, professor. Como é que você memorizou? Você criou uma string também? A gente criou uma string. Fica mais fácil, né, para trabalhar, porque aceita tudo, né? E o código ficou um pouco mais curto, professor, porque a gente trabalhou aqui em cima, né? E a gente teve que pesquisar no próprio site do Arduino e outros sites também, né? Para usar algumas funções ali. Aham. E onde que ele faz o scroll lá? Ele enche a segunda linha e passa para a primeira linha. Aqui ele faz a contagem aqui, ó.
linha atual, comprimento maior do que a quantidade de colunas, né? Então, tá bom. Ok, professor? Ok, tá funcionandinho, parece, dentro do esperado. O senhor chegou a ver lá a postagem? Foi postado já. Eu vi que tem lá as postagens, não baixei ainda para dar uma olhada. Tá? Entendi. Mas naquela postagem lá, o senhor baixa somente o código ou o senhor baixa também o layout? Acho que só o código, né? Eu baixo só o código ali. Ah, perfeito. Acho que você só disponibilizou o código, né? Eu não sei como disponibilizar aqui o layout, né? Uhum. O ideal é tentar manter pelo menos os mesmos pinos O padrão, né? daquele que eu passei, né? Que daí Entendi. eu posso rodar dentro do meu simulador lá. Ah, perfeito. Mas tudo bem. O negócio, aquilo que eu comentei desde do primeiro encontro, né? O negócio é fazer, pôr a mão na massa, tá? E daí você vai encontrando as dificuldades, né? Vai pegando o jeito da coisa de fazer programação. Daí vai pegando intimidade, podemos dizer, né? Para isso tem que partir de alguma coisa, tá? Mas procurar manter, né? Ainda mais que a gente vai ver que a gente vai usar esse mesmo circuito para hoje, né? E daí, tipo assim, eu vi que você está usando os dois pinos lá da serial, né? O nosso assunto é serial, tá? Então, daí você vai ter que mudar esses pinos lá para poder usar agora para o próximo exercício, entendeu? Não, É um bom exercício para você fazer aí, né? Adaptar, mudar os pinos lá e fazer com que o seu programa continue funcionando ainda, tá? perfeito. Beleza, pessoal. Eu acho que em termos de exercícios, a ideia realmente é para que vocês pratiquem, né? Porque, como eu falei, é mão na massa, né? Programação tem que fazer, tem que tentar fazer, porque senão não adianta ficar só vendo código sem sair, né? E cada um tem uma cabeça, né? E é incrível como que a coisa fica bacana, com tantas códigos diferentes aí do mesmo trabalho, né, que fazem a mesma coisa praticamente, né, tá? Então, depois eu dou uma olhada nos códigos lá, vamos entrar no assunto de hoje mesmo, que é o que pega aí, né, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui de uma parte teórica inicial aí, depois a gente entra no exemplo, né, como a gente tem sempre feito aí. Tá compartilhando a apresentação? Tá, tá compartilhando, senhor. Apareceu. Apareceu ali, né? Uhum. Aham. Então, nós vamos ver hoje essa parte de interface serial do tipo UART, né? Que é Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Aqui. Opa! Estranho? Beleza? Apareceu aí, né? Apareceu, Deu professor. uma bugadinha aqui. Comunicação serial, né? Para quê? Né? Quais seriam as aplicações disso aí? Você consegue fazer a comunicação entre o Arduino, né, e um computador, né, um PC. Uma comunicação é bastante utilizada para comunicação entre Arduinos, né, trabalhando com o sistema de mestre e escravo,
tá? Comunicação entre o Arduino e outros dispositivos, né? Tipo os módulos Bluetooth, GPS, GSM, mesmo módulos Wi-Fi, você pode utilizar esse tipo de comunicação serial. Então, é um assunto bem importante, né, da gente ter o conhecimento em termos de microcontroladores aí, né, tá? A parte de comunicação serial, ela pode ser classificada em termos de simplex, half duplex e full duplex, né? Esse termo simplex é quando a transmissão é sempre em um único sentido. Isso, vocês que são de sistemas de telecomunicações já devem ter ouvido falar nesses termos, né? Então, simplex sempre num único sentido, né? Um transmissor e um receptor. Half duplex nos dois sentidos, né? Transmissão, recepção, só que não simultaneamente, né? É half duplex, né? Metade. E o full duplex, que é o completo, transmissão e recepção em ambos os sentidos e simultaneamente. Então, esses termos, vocês já devem ter ouvido falar, ou se nunca ouviram, é um termo que vai ser comum na vida de vocês aí, né? Tá? Então, uma comunicação trabalha no modo simplex lá. Então, quer dizer que seria tipo assim, o Arduino, só o Arduino mandando alguma informação para um dispositivo lá. Né? Ou half duplex, a comunicação nos dois sentidos, mas nunca simultaneamente. Um transmite, outro recebe, outro transmite, outro recebe. E o full duplex simultaneamente. Beleza? De novo, né, qualquer dúvida, podem interromper aí, tá? Outra classificação de tipo de comunicação seria em termos de comunicação serial, né? No modo síncrono e assíncrono. O próprio nome já diz, né? Quando ela é síncrona, ele tem um sinal de clock, tá? Separado dos dados, que sincroniza a parte dos dados de transmissão e recepção, né? Exemplos bem comuns, né, e bastante utilizados é o modo SPI, né, o protocolo SPI e o I2C. E tem um sinal de clock para sincronizar a parte de comunicação dos dados propriamente ditas, né? Tá? Então, junto com os sinais de dados, tem um pino de clock para sincronizar essa informação. Então, isso caracteriza a comunicação serial síncrona. Agora, existe um modo de comunicação assíncrona, onde não existe esse sinal específico de clock para o sincronismo, né? A sincronização é feita de caractere por caractere, tá? É esse tipo de comunicação que a gente vai ver hoje, tá? Que seria a comunicação assíncrona, onde você não tem um sinal de clock para sincronismo, né? E é chamado de UART, né? Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Tá? Só para a gente ter uma ideia, como que é feita a sincronização, então, né? Porque a gente sabe que a comunicação serial seria aquela em que os bits vão na sequência, né? Serialmente. Como que você sabe onde começa uma determinada informação e onde termina essa informação, tá? Se você não tem um sinal de clock para sincronizar isso aí, né? Para dizer onde que é esse início. Então, na própria informação de dados, tá? O padrão comum seria quando a informação daquele pino de transmissão, por exemplo, está sempre em nível 1, e eu sei que eu vou começar uma transmissão iniciando um nível 0, que seria um tempo de um bit de start, tá? Então, já estaria padronizado. Determinada taxa de transmissão que eu vou transmitir, podemos dizer, né? Eu vou ter um tempo de bit, né? Tá? E eu sempre vou estar, normalmente, em nível 1, eu quero começar a transmitir, eu baixo, iniciando um tempo de start bit, tá? Então, sempre vai ter um start bit em nível 0,
que seria a inicialização desse sinal, tá? Aí, informações de bits de dados com o mesmo tempo de bits, né? Podendo variar de 5 a 8 bits de dados, depende de como você programar a, a interface de comunicação, né? Pode ter um bit de paridade, tá? 1, 2 ou 1,5 stop bits, né? Bits de paradas, que seria caracterizada por nível 1, tá? Então, tá bem caracterizado aqui, né? Sempre em nível 1, eu quero iniciar assim que eu sincronizo. Espera um tempo de bit, efetivamente. Os próximos tempos de bits vão ser informações, que pode ser zeros ou 1, né? A informação propriamente dita, tá? Dependendo se está programado 5 a 8 bits de dados. Normalmente, a gente programa com 8 bits de dados, né? Que seria um byte normal, né? Então, você veria um start bit, 8 bits de dados, tá? No modo mais simples, não teríamos o bit de paridade, que paridade seria tipo um check, né? Onde o número de bits 1 da informação que você estaria transmitindo for 1, ele setaria paridade par, se for par, né? Tá? É uma confirmação dos bits realmente vieram corretamente. Tá? E daí, para auxílio da sincronização, né, um stop bit, 2 ou 1,5 stop bits que você teria, né. Aí o tempo de repouso, que seria o tempo entre um caractere e o outro, né. E aqui reiniciaria um próximo bit com um próximo byte, né, uma próxima informação com um start bit. Professor, Pois não? o bit de paridade, então, é como se fosse uma checagem, uma conferência, uma aferição dos demais que eu mandei? Exato, tá? Quando você programa que essa informação vai ter um bit de paridade par, por exemplo, né? Então, você manda uma informação, você sabe que o número de bits 1 dessa informação é par, esse bit de paridade vai estar setado, entendeu? E daí, na recepção, é feita essa checagem. Não bateu, teria que ter um retorno dessa informação, porque a informação veio errada, né? Daí se Assim, repete a transmissão. dentro da minha área, como se fosse assim um protocolo TCP/IP, né? E que tivesse esse cabeçalho é a conferência. Aham. É mais ou menos como uma checagem do cabeçalho lá, mas é uma maneira bem mais simples, né? Somente o bit de paridade que para fazer essa comparação aí, né? Tá? Legal. Em termos de, tipo assim, um buffer de dados que você queira transmitir, normalmente existem outros protocolos simplificados nessa comunicação, tipo checksum, né? A soma tem que dar 0, CRC, que é um protocolo, um algoritmo, né? Que calcula para fazer essa comparação de todos os bytes que vieram e tem que bater o CRC, né? Tá? São todos checagens que existem, né? Para confirmar essas comunicações aí, né? Tá? De modo geral, quando você está trabalhando com essas informações seriais, assim, com poucas informações, assim, para simplificar a coisa, é feita bem simples mesmo, né? Sem esse checagem de paridade, sem CRC, tipo assim, é aquela informação, você pode montar um protocolo básico de informação somente com checksum, alguma coisa do tipo, tá? Bom, na recepção, obviamente que você tem que estar combinado com o transmissor e o receptor, qual que vai ser a minha taxa de comunicação, tá? Seria o baud rate que a gente fala, porque a recepção tem que saber o tempo desse bit, né? Para quê?
para que quando, tipo assim, ele recebeu o primeiro 0, né, que seria o start bit, eles conta, tipo assim, a metade do tempo de um bit, de duração de um bit, que seria, aqui ele está fazendo cada 16, seriam 16 períodos de clocks, tá? O tempo de um bit, nesse exemplo aqui, tá? Então, a ideia é que ele faça a leitura efetivamente no meio do tempo do bit, né? Tá? Então, obviamente, se K16 são 16 períodos de clock, o tempo de um bit, em 8 períodos de clock ele faz a leitura. E depois, a partir daí, ele lê a cada 16 períodos de clock. Para pegar bem no centro da informação propriamente dita, né? Para dar o menos possibilidades de erro possível, né? Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de um start bit, né? 8 bits de informação, começando do menos significativo, tá? E o bit de paridade e um stop bit, né? Então, esta é a cara da comunicação assíncrona, né? Como que é feita a sincronização? A sincronização é feita caractere por caractere através do start bit e stop bit. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, obviamente, que tem aquele lance que eu falei da taxa de comunicação, né? Da velocidade de comunicação. Num exemplo de 11 bits, por exemplo, né? Você tem o start bit, 8 bits de dados, 1 bit de paridade e um stop bit. Cada informação tem 11 bits, né? Se você comunica 10 caracteres em 1 segundo, como cada caractere tem 11 bits, a taxa de transmissão seria 110 bits por segundo. Então, eu estou transmitindo 10 caracteres em 1 segundo, e como cada caractere com bit de start, bit de paridade, bit de stop, são 11, caracteriza 110 bits por segundo. Isso que é chamado do baud rate, né, que é a taxa de comunicação. Beleza? Então, só para ter uma ideia dos tempos de bits de algumas taxas de comunicação, em 110 bauds, cada bit leva 9,1 milissegundos. Em, tipo, 1.200 bauds, 833 microsegundos cada bit, né? A 9600, que é uma das taxas bem utilizadas para esses sistemas microcontrolados, 100 microsegundos cada bit, tá? Então, se você está transmitindo um start bit, 8 bits de dados, e um stop bit, são 10 bits por caractere, né? Tá? Se você transmitir a 9600, você vai ter 1 milissegundo aproximadamente por caractere transmitido. Tá? Então, a 19.252 microsegundos, né? É só dividindo o tempo lá. Então, todo mundo entendeu essa parte da comunicação assíncrona, né? Você não tem um sinal de clock para sincronizar a informação é sincronizada no próprio caractere, tendo um bit de start, os bits de dados e stop bits, né? Esse sinal, eletricamente falando, no microcontrolador, ele tem lá a interface de comunicação serial, e no microcontrolador, qual que é a tensão de trabalho do microcontrolador, do nosso microcontrolador, o Arduino Uno lá? 5 volts? 5 volts, né? Então, essa serial do Arduino lá, nos pinos do Arduino, ele está variando nesses zeros e uns lá em 5 volts, tá? Isso não é o padrão de comunicação serial que a gente fala lá, RS-232, sei lá, vocês já ouviram falar, né? Tá?
é basicamente a mesma ideia do start bit, bits de informação e stop bits, porém, tá? Numa conexão elétrica mais confiável, né? Por quê? Porque daí ele aumenta esse nível de tensão para mais ou menos 12, que é o comum, desse padrão RS232C, tá? Para fazer esse tipo de comunicação com mais segurança, né? E não perder as informações do que você tentar transmitir os 0 e 5 volts numa linha de comunicação, praticamente você não vai conseguir transmitir muita distância, né? Porque se você vê, mesmo utilizando esse protocolo RS232, que é de mais ou menos 12 lá, tá? A distância é de 15 metros para 9.600, ali o máximo que você consegue lá, e olha lá, tá? Depende da onde que está esse cabo aí que está sendo passado aí, né? Tá? E uma característica da comunicação RS232 é que não existe uma isolação elétrica entre os equipamentos, né? Tá? Então, o GND de um equipamento aqui, de um Arduino aqui, se eu estiver comunicando em outro Arduino lá, eles vão estar interligados entre si, né? Não existe uma isolação elétrica nesse tipo de comunicação. O normal, né, a menor taxa 75 baldes e 115.200 seria a máxima aí comum desses padrões de RS232 ali, tá? O mais utilizado pela quantidade de dados que passa nessas informações aí é 9.600 bps mesmo. Tá? Aqui é só para ter uma ideia do quão melhor em termos de margem de ruído, né? Do que você trabalhar de 0 a 5 volts, que seria o que o Arduino está trabalhando lá, né? Tá? É você ter o padrão RS232, onde aqui você pode ter até menos 15 e mais 15 volts, tá? Para você considerar na transmissão, o nível 0 seria de mais 5 a 15 volts, né? Tá? E de menos 5 a menos 15 volts, o nível 1. Tá? Então, existe uma região de transição aqui, que seria nebuloso ali, né? Ele não saberia identificar o que é, tá? Isso, e tem uma margem, né? Porque na recepção ele já entende que mais 3 a mais 15 é o nível 0, e de menos 3 a mais 15 seria, menos 3 a menos 15 seria o nível 1, tá? Você vê que existe ali, tipo, uns 2 volts de margem de segurança ali, né? Seria, tipo, uma margem de ruído que teria aí entre a transmissão e a recepção, né? Então, usando esse protocolo padrão RS232, você aumenta, né, os níveis de tensão para ter uma margem de ruído maior. Isso melhora você, né, permite você fazer uma comunicação mais segura numa distância maior do que usando 0,5 volts do microcontrolador. Beleza? Professor, beleza, professor. Então, normalmente, tá? Isso aqui era utilizado bastante há um tempo atrás, né? Quando se tinha os modems, né? Que ligavam nos computadores lá. Então, o protocolo de comunicação propriamente dita, além dos 3 fios, que é o comum lá, o básico, que praticamente se usa bastante em microcontroladores, que seriam transmissão, recepção e GND, né? 3 fios, entre o Data Terminal Equipment, que seria tipo o microcontrolador, o PC, né? E o equipamento de comunicação, né? O protocolo em si rege uma série de outros sinais, né? Tudo para garantir a segurança dessa comunicação em si, né? Então, muita coisa rodava em cima dessa comunicação RS232, e os modems comunicavam com os PCs
precisavam de uma certa segurança em termos de protocolo, né? E o padrão RS-232 cobre todos esses padrões aí, né? Tipo, além da transmissão e recepção, ele tem outros sinais, tipo RTS, Request to Send, né? Então, o DTE pede para o DCE que ele vai transmitir, né? Aí o DCE tem que informar um Clear to Send que está pronto para transmitir. E se o data terminal está pronto, então é um protocolo bem completo aí para garantir a segurança dessa comunicação, tá? Em termos de microcontrolador da nossa disciplina, aqui no caso, do nosso projeto, a gente vai trabalhar no modo bem simplificado, que seria esses 3 fios aqui, né? A grande maioria que você encontra nessa faixa de comunicação, poucas informações e coisas do tipo, tá? Então, a gente simplifica bastante o protocolo usando esses 3 fios apenas, tá? Mas lembre-se, né, que se vocês quiserem estudar o protocolo RS-232C completo, né, tem toda uma série de sinais padronizados aí, né? Isso aqui é na época em que o modem lá tinha até ele recebia um ring, né, a ligação mesmo, né? Então ele indicava que estava recebendo um ring aqui. Só usava depois da meia-noite, né, professor? Era o telefone mesmo que ligava para o modem lá, e ele recebia o ring e indicava para o PC que está recebendo o ring, né? Opa, vamos iniciar a comunicação. Então é bem completinho esse negócio aqui. Nós vamos trabalhar nesses 3 fios aqui, tá? E aqui só por curiosidade, né? Esse RS-232 podia ser encapsulado no DB9, né? O conector DB9 com 9 pinos apenas, né? Com todos aqueles sinais aí, os principais, né? Ou mesmo em 25 pinos, tá? Então, isso aqui era comum de se encontrar, essas conexões DB9 e DB25. Mais para informação. E como que a gente transforma esses 0 e 5 volts do Arduino em mais 12, menos 12, que o padrão RS-232 trabalha lá, né? Tá? Existem componentes, tipo esse Max 232 CPE aqui, tá? Que tem buffers que você alimenta ele em 5 volts, mas eles têm esses capacitores que criam as fontes, né, para gerar as saídas lá em menos 12 e mais 12, né, para ter os sinais eletricamente dentro do padrão RS-232, tá? Então, é mais para saber, tipo assim, vou usar essa comunicação assíncrona, vou usar o Arduino aqui, quero transmitir 5 metros, não tem como você ligar esses 0 e 5 volts direto, que nem a gente vai fazer aqui, entre os 2 microcontroladores. Tem que partir para colocar um chip desse aqui, tá? Aumentar as tensões, pelo menos, senão vai dar muito problema de comunicação. Então, lá no nosso brinquedinho, no Arduino lá, como é que a coisa funciona, né? O Arduino Uno, ele tem apenas um canal serial, tá? Por hardware, né? Ligado no pino 0 e no pino 1, tá? Então, se vocês olharem lá o esquema elétrico do teclado LCD lá, eu evitei de utilizar o 0 e 1. Por quê? Exatamente porque estão os pinos de comunicação serial aqui, tá? Inclusive, tá? O microcontrolador que faz a conexão USB dessa placa, ele grava o nosso ATmega 328 aqui através desses pinos de comunicação.
E se você tiver os circuitos pendurados aqui, nesses 2 pinos, mesmo que você não vai usar a intercomunicação serial, tá? Pode ser que não consiga gravar o programa dentro do Arduino. Você tem que ficar daí desconectando os circuitos que estão nesses 2 pinos aqui, pendurados externamente nele. Mas, professor, eu só vou usar ele como entrada e saída digital. Vou acionar um relé, alguma coisa. O problema é que, para você gravar um microcontrolador, essas coisas que estariam penduradas nesses pinos podem atrapalhar, não deixar gravar programar o microcontrolador, né? Então, a gente procura evitar de usar esses 2 pinos aqui, tá? Para poder gravar mais facilmente ali o microcontrolador, né? Através da USB, usando esse microcontrolador ali, tá? Mas tudo bem, se tiver faltando pino, você usar, deixa as chavinhas ou jumpers aqui para você conseguir desligar eles para fazer as gravações do programa. Entenderam? Entendi, professor. Já vi que eu vou ter trabalho para corrigir o negócio. Tá? O que está nessa observação aqui, né? Ficar atento com os circuitos ligados a esses pinos, né? Pois os mesmos podem interferir no upload do programa. Recomendo-se não utilizá-los ou desconectá-los para carregar os programas no Arduino, tá? Bom, a nossa IDE, a IDE do Arduino, melhor dizendo, né? Ele tem um monitor serial, que seria tipo um terminal mesmo, né? Onde a gente pode comunicar através dessa serial usando esse monitor. Então, isso aqui é bem interessante para a gente fazer vários testes, né? Ou mesmo, já viu que esse ambiente padrão do Arduino não tem um debug adequado ali, né? A gente pode usar esse monitor serial colocando lá umas informações na medida que ele passa num determinado trecho de programa lá, né? Você manda a informação serialmente aqui para o monitor, você pode saber, opa, está passando por ali realmente. Então, você consegue ir debugando as informações, vendo os valores de algum registrador, você manda aqui para serial, né? Então, aqui você pode tanto transmitir como receber usando essa interface serial, né? Diretamente do monitor serial da IDE do próprio Arduino. A gente vai ver isso aí. Professor, essa serial aí é a mesma que o Arduino identifica na máquina, é isso? Oi? O Arduino identifica uma serial toda vez que você conecta ali, né? Por exemplo, essa serial é a que ele já identifica por natureza. Uhum. Quando você conecta o Arduino lá, os drivers da USB lá, elas transformam tipo numa serial ART, tá? Então fica meio transparente a USB, né? A USB vira somente um meio de comunicação dessa comunicação assíncrona da UART, tá? E daí ela abre uma porta de comunicação UART, que seria tipo aqui nesse exemplo aqui, a COM4 aqui, que está marcando aqui, né? Perfeito. Tá? Então, para a gente utilizar essa interface serial, né, do microcontrolador, existe uma biblioteca, já é nativa do ambiente do Arduino também, né? Então, quer dizer, a gente não precisa nem colocar aquele include de um header dessa biblioteca serial, tá? De tão, assim, né, útil que é ela, já está nativa da plataforma do Arduino lá, tá? Então, vamos falar um pouquinho rápido aqui sobre algumas funções que são as mais utilizadas do Arduino ali. Lembre-se que sempre tem a referência, né, recomendo o próprio site oficial do Arduino, né, arduino.cc, tá? Toda essa documentação está bem detalhada lá e acessível a todo mundo, né? Tá? Essa que é as grandes vantagens do sistema aberto de desenvolvimento aí, né? Tá?
Então, dessa biblioteca, né, existem algumas funções ou métodos mais comuns para se utilizar isso aí, né? E a primeira delas é essa serial begin aí, né? Tá? Onde você coloca simplesmente a velocidade, né? Ou a velocidade e a configuração, tá? No modo padrão, tá? Ela já comunica esse config aqui, por exemplo, seria serial underline 8N1, que seria 8 bits, né, sem paridade e um stop bit, né? Seria o padrão. Então, normalmente, você vê simplesmente esse código aqui, serial.begin 9600. Ou seja, você está inicializando a serial a uma taxa de 9600 bps, 8 bits, sem paridade e um stop bit. Então, tá? Não preciso colocar nem o config lá. Agora, se você quer mudar outros modos de comunicação lá, é só ir na documentação, tipo assim, trabalhar em 7 bits, serial 7 bits, N1, né? Sem paridade 1. E daí tem todos os outros que estão documentados nesse arduino.cc lá. Fácil, né? Então, muito simples. Para configurar a serial, basta colocar serial begin e a taxa de comunicação aqui para trabalhar no padrão 8 bits, sem paridade e um stop bit. Tá? Essa função não tem retorno, né? Então, é só utilizar ela para inicializar. Outra função bastante usada é serial available, né? Ver se está disponível, né? Para leitura a parte serial, tá? Então, essa biblioteca, ela cria um buffer de 64 bytes na recepção da serial. Então, pode vir até 64 bytes sem que você leia essas informações, que você vai ter lá uma fila, né, nesse buffer dos bytes que estão sendo recebidos lá, tá? Então, e essa função serial available que indica que se tem alguma coisa dentro desse buffer de recepção lá, né? Tá? O mais fácil é a gente ver um exemplo aqui, né? Que devolve o caractere, tá faltando um azinho lá, recebido pela serial. Criou uma variável lá, no setup simplesmente programou a 9600, né? BPS, no padrão de 8 bits sem paridade, um stop bit, e aí verifica se a serial available é maior do que zero, né? Tá? Se tem algum dado na serial. Se tiver, simplesmente lê a serial através da função read, serial read, tá? E manda para a serial com as funções serial print, né? Eu recebi, o que ele recebeu? O incoming byte, né? Que é o que está recebido aqui, né? Mandando no modo decimal, né? Função serial read, lê o byte primeiro, lê o byte, lê o primeiro byte, né? Tá repetido aqui, lê o primeiro byte colocado no buffer de recepção, né? Então, naqueles 64 buffers de recepção, vai entrando as informações, tem o primeiro que entrou, quando você dá um serial read, é o que vai sair lá, né? Tá? Não precisa passar parâmetro nenhum, e ele retorna o byte disponível ou -1, caso não tenha dado disponível, né? E a serial print para enviar as informações, né? Valor ou o valor e formato, né? Tem dois construtores desses métodos. O valor a ser impresso, qualquer tipo de dados, ou formato especifica, né, a base do numeral. Número de casas decimais. Caso for float, né?
Então, isso aqui é melhor ver com exemplos mesmo, né? Tá? Serial print 78, ele envia 78 em 2 caracteres, tá? Serial print 1 ponto tal. Pode ver que tem mais casas decimais, eu não coloquei o número de casas decimais, é sempre com 2 casas decimais que ele envia. Tá? Aqui ele só está enviando o caractere é com apóstrofo simples, né? Tá? Então, um caractere é apóstrofo simples. Enviar uma string, né? Com apóstrofo, entre apóstrofos, né? Hello World. Está enviando. O segundo parâmetro é o formato, né? Se você quiser mandar no formato binário, por exemplo, 78, né? Colocando esse formato, ele envia uns e zeros, né? Em caractere, né? Bem dito. Assim como no octal, decimal e em hexadecimal, tá? E se você mandando o float, né, dizendo o número de bytes, número de casas decimais, no caso, seria o segundo parâmetro aqui depois, 0, 100 casas decimais, né, 2, que seria o default, né, 2 casas decimais e 4 casas decimais, tá? É bem simples. O negócio é utilizar mesmo, né, para pegando essas funções aí, né. Outra função que é exatamente a mesma função do print, né, serial print, para enviar as informações em ASCII, ele envia também o carriage return, né, CR, que é o código 13, né, new line, nova linha, que é o ASCII 10, né. Então, daí, para quê? Para dar a quebra de linha, né. Então, além de enviar, tipo, se você colocar o envio de uma string, ele envia a string e pula a linha, faz a quebra de linha. Por isso que é serial.println line new. E para você mandar um valor especificamente, existe a serial.write, né? Mesmo nela, você pode mandar uma string ou um buffer dizendo o tamanho que você quer mandar, né? E aqui tem os retornos que ele retorna o número de bytes que foram enviados, propriamente dita, né? Escritos ou enviados. Beleza, pessoal? O uso dele é relativamente simples mesmo, né? E aqui no nosso exemplo, a gente já tem essa IHM, podemos dizer, né? Interface homem-máquina aqui, que tem um teclado, display, né? E a gente deixou livre aqui esses pinos de comunicação, né? O 0 que seria o RX, e o 1 que é o TX, né? Tá? Exatamente para a gente poder fazer esse exemplo terminal, onde, como que vai funcionar? O que eu digitar aqui nesse teclado, né? Eu transmito pela serial, eu vou ter que ler no PC o que eu estou transmitindo, né? E no teclado do PC lá, no terminal, eu posso digitar lá, eu vou mostrar aqui no display essa informação, tá? Então, esse seria o exemplo do nosso projetinho de hoje aí. Beleza? Tranquilo, professor. Serial. Vou ter que mexer na minha finagem, professor. Então, bastante detalhezinho, mas é relativamente simples, né? Para que serve a comunicação serial?
usada, aqui no caso, no nosso nível de Arduino, a biblioteca serial, que é nativa do ambiente, tá? E a maneira mais fácil da gente ver isso aí, realmente, é testando isso aí, né? Fazendo um exemplo aí, tá? Eu tenho pronto aqui. Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que é mais fácil. Tá, deve estar compartilhando aí, né? Sim, professor. Então, praticamente é a mesma coisa aqui em termos de inicialização, né? O LCD estão nos mesmos pinos lá, o teclado também estão nos mesmos pinos, né? Então, a inicialização seguiu praticamente o mesmo que a gente tinha feito na aula passada lá, né? No encontro passado. A única coisa que eu inicializei a serial aqui em 9600, né? Sem o segundo parâmetro lá, ou seja, 8 bits sem paridade e um stop bit, né? E no loop aqui, a gente tem a tecla, o que tem a tecla pressionada, né? E se tiver a tecla pressionada, você envia o que foi pressionado para a serial. Tá? Envia o que foi pressionado pela serial. Se a gente pressionar o asterisco, é só para limpar a segunda linha, tá? Eu fiz um bem simples mesmo, só para demonstrar, para daí poder passar o exercício da semana para vocês aí, tá? As teclas A, B, C e D, eu estou enviando essas strings aqui, né? Projeto de ensino, exemplo terminal, tá? Então, se a tecla pressionada for A, ele envia projeto de ensino, né, além do A que já foi enviado aqui, né? Já foi enviado nesse primeiro aqui, tá? É só para como demonstração mesmo. Né? E o que ele receber aqui, se a serial available maior do que zero, né? Ou seja, recebeu alguma coisa, ele escreve no LCD o que ele recebeu, tá? Então ele já está posicionado lá na segunda linha, ele vai escrevendo lá o que recebeu, tá? Então, é basicamente isso aí o nosso exemplo lá. Alguma dúvida? Vão surgindo, professor, vão surgindo. Então, vamos colocar isso aí lá no Tinkercad. Control. Eu vou até mandar aqui pro... Eu tenho aqui... Eu fiz a montagem. Cadê aqui? Tinkercad. Esse tem. Ctrl A. Ctrl C.
Vamos ver. Então, Tá piscando para vocês? Tá bugado, né, professor? Tá piscando. Achando o estrobo. oi? Tá piscando a tela. Tá piscando? Agora parou. Estranho. Bom, Normalizou agora. eu tenho aqui o mesmo, né, circuito da aula passada, tá? E a única coisa, eu coloco aqui coloquei o código-fonte aqui, vou iniciar aqui a simulação. Esse simulador, ele tem aqui o monitor serial. Nossa, está bem lento. Monitor serial que você abre aqui, né? Então, o que você transmitir tem que aparecer aqui e o que você enviar aparecer aqui no nosso LCD, né? Então, vou apertar a tecla 1 aqui, por exemplo. Oi, ô. Apareceu umzinho lá. Ixi, Maria. Eu não consigo aumentar e diminuir ao mesmo tempo. Vamos ver se dá para mostrar assim. Está muito pequeno, né? Dá para ver. Nossa, que lento que tá esse troço. Para! Parece que ele está num buffer e está enchendo assim. Eu faço um comando aqui, ele demora bastante, mas daí ele fica acumulado. Vou fechar algumas janelas aqui para liberar espaço. Talvez melhore. Bom, eu apertei um lá, ele mandou um aqui, né? Então, o que eu mandar aqui é o TFTR, por exemplo. Então, eu vou enviar. Lá no display aparece o TFTR. Lá, né? Teste serial. Enviar. Teste serial. Aqui no caso eu não fiz o scroll, não fiz nada, só na primeira linha ali, né? Eu acho que eu mantive aqui, se eu apertar isso aqui, eu apago ali para poder testar mais. Então, o que eu digito aqui, ele vai lá no terminal, e se eu apertar o A, ele vai mandar aquela frase lá, né? Projeto de ensino, exemplo terminal serial, C, sistemas de telecomunicações, departamento acadêmico de eletrônica, né? Apertando D. Então, um brinquedinho bem simples, mas que abre bastante horizontes em termos de possibilidades do que você pode fazer em termos de comunicação com outros dispositivos aí, né? Tá? Então,
Por isso que, inclusive, ainda hoje é muito utilizado esse tipo de comunicação aí, né? Principalmente, tipo assim, a gente pode colocar o módulo, esse módulo Wi-Fi, e a gente vai utilizar essa parte da comunicação serial dessa maneira. Então, ele, né, vai ficar meio que transparente a parte do Wi-Fi que o próprio módulo vai fazer e a comunicação com o microcontrolador em si através da interface serial. Isso que é importante, né? Aquele módulo Bluetooth também, tá? Liga-se na serial, comunica Bluetooth transparente usando essa serial dessa maneira aí. Então, é uma interface muito importante, né, nesse tipo de equipamento aí, podemos dizer, tá? Conseguiram enxergar aí o que está acontecendo aqui? Sim, cheguei. Eu aperto qualquer coisa no teclado aqui, ele está transmitindo, né, do microcontrolador para o monitor serial. Caso eu envie alguma coisa aqui, né? Boa noite. O microcontrolador recebe e mostra lá. Legal? Bem bacana, hein? Então, só para ver. Só para ver o negócio funcionando realmente, eu montei aqui o circuitinho bem facinho, né? Só usando o protoboard aqui, tá? Esse tecladinho aí é muito caro ou não? Faz tempo que eu comprei e não achei caro na época. Deve ser no máximo 10, sim. Tá? Na época que o dólar tava barato, né? Eu não sei como é que eu faço aqui para mostrar tudo ao mesmo tempo aqui. Eu vou transmitir aqui. Hoje é um novo dia. Então foi aparecendo ali na segunda linha ali, né? Então, se eu apertar o cerquilho aqui, ele zera a linha lá, né? Aí eu posso aqui no terminal, que vocês não estão enxergando o meu terminal lá, né? O que eu estou digitando aqui está aparecendo lá. No meu terminal, se eu mando A, projeto de ensino, B, exemplo de terminal serial, C,
sistemas de telecomunicações de departamento acadêmico de eletrônica. Legal? Então, praticamente do simulador para cá, sem alteração nenhuma, né? Funciona normal, show de bola. Tá? Facinho de implementar. E muito importante para a sequência aí das coisas para a gente aí, né? Tá? Para a gente trabalhar com o módulo Wi-Fi lá, que a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar esse terminal aí, né? Beleza? Então, basicamente é isso. A minha apresentação do encontro seria essa, introdução lá. Eu vou disponibilizar para vocês também esse código-fonte, o circuito, e o que eu quero que vocês façam, tá? Aprimorar esse terminal aqui, né? Inclusive, tipo assim, eu estou digitando no PC aqui, tá? O Enter seria a quebra de linha, tudo, o scroll no LCD, como se fosse um terminal mesmo. Praticamente já está mais ou menos implementado aí com o exercício que vocês fizeram lá, né? A única coisa que a parte da onde vai receber não é do terminal, do teclado do Arduino, mas do terminal do PC, né? Tá? Vai ter que trocar isso aí. Onde você vai transmitir do teclado do Arduino, você vai receber aqui no terminal no PC. Tá? Então, respeitando as quebras-linha, os scrolls, né? Do LCD e do terminal aqui. Vocês entenderam a ideia da coisa? Para mim ficou um pouco confuso. Deixa eu ver se eu entendi. Conforme eu vou digitando, ele scroll, a quebra de linha, ele tem que fazer no display e no terminal também. Exatamente. Tá? Então, tanto no terminal do PC, como no terminal do Arduino, lá no caso, né, no LCD, tem que funcionar tanto quebra de linha, scroll, normal, como se eu estivesse digitando um texto mesmo ali, tá? Termina ao fim da linha, faz o scroll, como a gente fez ali, tá? E no PC aqui é normal, né? A gente pode fazer que nem você fez lá, Gustavo, que o cerquilho seria o Enter lá para fazer a nova linha, né? Tá? E programar algumas frases nesses A, B, C, D aí, só para não ficar só números em A, B, C, D, né? Também, né? Beleza. Então, é relativamente simples, né? É mais para colocar a mão na massa e fazer esse projetinho aí. O Humberto tá quietão hoje aí, entendeu aí, Humberto? Eu ouvi ele dando risada. Ele tá com o microfone... Entendi sim, professor. Entendi sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, do exercício que foi feito, passar ele para virar esse terminal, essa que era a ideia, né? É relativamente simples, tá? Então, para a próxima semana dá para a gente ver isso aí. E nós vamos ver também a geração de sinal PWM semana que vem, tá? E para já começar a entrar no nosso projeto final mesmo, né? Daí já vamos juntar tudo que a gente viu. Tem a parte de interrupções e temporizadores, que é bem importante também, né? Vai ser na próxima semana. E a gente
Com isso, eu acredito que a gente tem subsídio para a gente fazer o nosso projeto final. Aí, usando esse módulo Wi-Fi lá. Beleza, pessoal? Beleza, professor? Então, basicamente é isso. Podemos encerrar por aqui mesmo. Professor, obrigado. Aí o Rafael não assistiu hoje aí, se puderem falar com ele, né? Sobre essa... Vamos ver se ele responde no WhatsApp, professor. Eu já. Até agora não respondeu. Hã? Se ele responder no WhatsApp, já. Aham. Então tá bom. Tiverem alguma dúvida, alguma coisa? Sobre essa forma de comunicação assíncrona, eu usei um relógio medidor de luz da Lumen, da Nancy, que ele usa o protocolo PIMA, daí o relógio manda num pacote daquele estilo ali, quantos quilowatts foram consumidos, que é a posição do relógio. Daí eu Do medidor de energia, você fala? Ele usa essa comunicação serial. Eu estava fazendo uns testes, daí eu estava usando essa interface aqui, ó. Não sei se vai aparecer, vai dar foco. Parece sim. Um pouquinho mais para trás, tá meio embaçadinho. Ele não está conseguindo focar. Ele está focando em mim. Bom, aí eu seleciono se é 5 ou 3 Que módulo volts. que é esse aí? Ele usa um chip para USB, daí ele lê os pacotes seriais. Ah, tá. Deve ser um conversor USB serial, né? Isso, é um conversor. Ele usa o CH240. Isso. O próprio Arduino já tem esse conversor que seria no próprio módulo ali, né? Tanto é que eu não preciso ligar nada, né? E consigo ler através da porta de comunicação que ele faz a própria gravação ali, né? Tá? Mas se você for implementar num equipamento, realmente você tem que ter um negócio do tipo, né? Tá? E a ideia é basicamente isso aí, né? Você tem um microcontrolador, você tem todos os sensores que você pode ligar nele, tudo, né? Fazer medida de energia, coisas do tipo, e mandar por comunicação, né? Serial para USB, ou para Bluetooth, por Wi-Fi, o que for, né? Depende do módulo que você tiver ligado lá. Então, abre bastante possibilidades para os projetos aí, né? Isso que eu dou os créditos aí para o Arduino, aí no caso, né? E facilitou muito, né? Esses módulos, a implementação, assim, sem você ter que baixar tanto o nível, né? Que somente pessoal da área mesmo que consegue trabalhar com isso, né? Evolução da PIC. Isso aí, o pessoal que sabe um pouquinho de programação, tem interesse, consegue implementar projetinhos muito bacanas, né? Legal. Então, semana que vem a gente vê esse projetinho, né, funcionando e tal. Não deixem de postar lá no Classroom, tá? Eu vou deixar disponibilizado esse material também. E daí a gente vai lançando as notas aí, mais ou menos, né? O Humberto está com pouco tempo ali, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode postar, pode entrar em contato, que estamos aí para isso, tá bom? Agradeço pelo apoio, professor. Beleza, então. Então, basicamente é isso. Se ninguém tiver mais nada... Tranquilo. Tranquilo? Boa noite, então. Valeu, obrigado, hein? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. Humberto. Boa noite, Serginho. Tchau. Falou, pessoal. Boa noite. Um abraço aí. Tchau. Tchau. Um abraço, boa noite. Até segunda.